Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós estudaremos a classificação da oração subordinada substantiva. Isso mesmo, é um nome extenso, mas que vocês precisam compreender todo o processo de construção, as regras, as aplicações. Então, quaisquer dúvidas, anotem em uma ficha, no seu caderno, e na hora da live, retirem as dúvidas que ficaram aí ao assistir o vídeo, ou em alguma atividade, ou em alguma questão que vocês estavam resolvendo, certo? Vamos lá, olha só. Passando para a classificação da subordinada, não há como eu explicar tudo isso em um só vídeo. Então eu fiz a divisão para que vocês compreendam aí de casa, estudem por partes, tá? E aqui nós temos 3 processos quanto à classificação da oração subordinada. Nós temos a oração subordinada substantiva, que tem 6 classificações. Nós temos a oração subordinada adjetiva, que tem 2 classificações apenas. E nós temos a oração subordinada adverbial, que possui 9 classificações. Isso mesmo, a mais extensa é a oração subordinada adverbial. Mas fiquem tranquilos, ela é muito simples de ser entendida, ela é muito fácil de você entender todo o esqueleto, todas as regras que pertencem a esta oração, certo? Nós iniciaremos o estudo com a oração subordinada substantiva, 3 classificações. Então, acompanhe comigo. Em se tratando de oração subordinada substantiva, ela acontece quando a oração subordinada possui a função de substantivo, já que o nome é subordinada substantiva, tá? Em relação à oração principal. Então, lembra do que vocês assistiram no vídeo anterior? Oração principal, oração subordinada. Só que a partir de agora, nós vamos começar a classificar essa oração subordinada que tem dependência com a oração principal. Nesse caso, a oração principal e a oração subordinada possuem sentido incompleto, tá? Então, por isso, essa dependência de uma da outra, para que se permaneça esse sentido e esse entendimento para com o leitor, certo? Nós temos aqui a classificação, ó, o rol de todas as classificações da oração subordinada, olha só. Nós temos a oração subordinada substantiva subjetiva, nós temos a oração subordinada substantiva objetiva direta, nós temos a oração subordinada substantiva objetiva indireta, nós temos também a oração subordinada substantiva predicativa, nós temos a oração subordinada substantiva completiva nominal e nós temos, por último, a oração subordinada substantiva apositiva, certo? Hoje o nosso estudo vai girar em torno aí da subordinada substantiva subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta, certo? Então, vamos lá ver o conceito e a aplicação. Primeiramente, a oração subordinada substantiva subjetiva é aquela oração que possui valor de sujeito em relação à principal. Professor, como é que eu vou perceber isso? Olha só as regras que ela nos traz, ó. Nós temos aqui 3 regrinhas para que nós consigamos estabelecer a aplicação de cada regra dentro de cada exemplo, tá? A primeira regra diz o seguinte: eu preciso ter verbo de ligação, e aí você precisa lembrar da tabela dos verbos de ligação: ser, estar, parecer, continuar, permanecer, ficar e andar, tá? Nós temos o predicativo, que é uma atribuição, uma caracterização dada ao sujeito. E nós temos a oração subordinada substantiva subjetiva. Isso mesmo, essa abreviação aqui pertence a este nome, tá? No lugar de você escrever oração subordinada substantiva subjetiva, você pode colocar ó, OSS e colocar a classificação, tá? E aí nós temos um exemplo. Foi muito importante a sua participação na reunião, tá? Então, o que nós podemos estabelecer aqui? Nós temos uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Porque nós temos verbo de ligação, predicativa, uma atribuição, e nós temos a oração subordinada subjetiva, ó. É como se funcionasse como o sujeito da oração, porque você faz a pergunta: o que foi muito importante?
a sua participação na reunião. Então, ela funciona aí, fazendo a caracterização como sujeito oracional, tá? A segunda regra diz o seguinte: verbo na voz passiva é aquela que recebe ou sofre a ação, mais oração subordinada substantiva subjetiva. Olha só o exemplo. Em junho já estava decidido que a empresa seria fechada, tá? Então, olha só a voz passiva e olha só aí o início, tá? Do conectivo mostrando aqui a oração subordinada substantiva subjetiva, tá? E o último, verbo unipessoal, mais oração subordinada subjetiva, tá? Nunca nos interessou que ele nos apoiasse. Então, olha só o conectivo, olha só o verbo unipessoal, tá? E aí tudo isso vai mostrar que as regras pertencem à subjetiva, certo? Passando para o outro ponto, nós temos a oração subordinada substantiva objetiva direta. Isso mesmo, você vai relembrar sobre a transitividade verbal, ok? Elas exercem a função de objeto direto do verbo da oração principal. Então, tudo que nós vemos aqui como classificação vai girar em torno da oração principal, certo? Então, olha só os exemplos. Eu preciso ter sujeito mais verbo transitivo direto mais oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Exemplo: você finalmente revelou que é apaixonado por aquela mulher, tá? Então, olha só, sujeito, verbo transitivo direto, quem revela, revela alguma coisa. E aí nós temos toda a estrutura oracional, tá? Você finalmente revelou. Revelou o quê? Que é apaixonado por aquela mulher. Nós temos aqui uma oração por ter na sua construção verbo, tá? Por isso nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta, certo? E o outro exemplo nós temos: todos querem que se punam os culpados. Nós temos, ó, sujeito, tá? Nós temos verbo transitivo direto e nós temos, olha só, uma oração que vai girar em torno da principal, certo? Então nós temos, ó, todos querem, oração principal, que se punam os culpados, oração subordinada substantiva objetiva direta, certo? Vamos agora para a indireta. Ela vai conter o mesmo raciocínio que a direta, só que agora nós vamos precisar de um elemento muito criterioso que são, tá, as preposições. Exercem a função de objeto direta em se tratando da subordinada substantiva objetiva direta, tá, do verbo da oração principal. Vai conter as mesmas características, só que vai mudar. Olha só. Ao invés de nós termos um verbo transitivo direto, nós teremos um verbo transitivo indireto devido ao uso da preposição. Eu tenho sujeito, tá, normalmente, só que o verbo agora é transitivo indireto e nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Júlia jamais duvidou de que eu era louco por ela. Júlia, sujeito, verbo transitivo indireto, duvidou. Então, a oração principal, Júlia jamais duvidou. Oração subordinada substantiva objetiva indireta, de que eu era louco por ela. Olha só a presença do de aí. Então, a diferença é o uso da preposição, tá? Em se tratando entre a objetiva direta e a objetiva indireta. Eu me lembro de que ele esteve aqui semana passada, tá? Eu me lembro, oração principal, de que ele esteve aqui semana passada, oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, certo? Então, observem todas as regras, observem o uso, tá, de cada critério estabelecido para que vocês consigam aí diferenciar cada classificação. Por hoje, nós trabalhamos 3 classificações. Na aula seguinte, nós trabalharemos e finalizaremos a oração subordinada substantiva, certo? Pessoal, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.